prefeitura não é uma receita gerada pelo próprio esforço da prefeitura. Todas as prefeituras do Brasil, à exceção de algumas grandes, como o município de São Paulo e outras, elas têm um pouquinho mais de autonomia para gerar sua receita própria. Mas todas as prefeituras do Brasil, quanto menor ser mais decisivo, dependem fundamentalmente de transferência de recursos estaduais e transferência de recursos federais. As pequenas dependem fortemente das transferências de recursos federais. As de maior porte, como no caso de Marília, dependem principalmente de transferências estaduais. Se são transferências, depende então de quem está fazendo a arrecadação. Então não é possível a prefeitura aumentar autonomamente a sua receita. O que ela pode estar fazendo é controlar o outro lado, que é controlar a sua despesa. E aqui o que a gente observa é que o controle da despesa não tem ocorrido nesse período. O que ajuda a gente a perceber? A última coluna à direita, a variação da despesa. Uma variação percentual elevada e que vem puxando esses déficits que também vem se apresentando elevados no ponto de vista relativo. Eu não fiz uma análise descontando a inflação. Daria outra perspectiva. Eu fiz uma análise só com base em valores nominais. Por quê? Porque quem é gestor, ele não está olhando para a inflação, ele está olhando para a sua pressão de caixa. Então não adianta nada fazer uma análise economista, numa ótica de economista, para ver um desconto de inflação. Tem que fazer uma análise do ponto de vista da gestão. Está faltando dinheiro porque as despesas estão crescendo cada vez mais. É isso que está ocorrendo. Para a gente perceber melhor isso aqui, esse gráfico mostra essas oscilações. E esse gráfico talvez seja um pouco difícil de ser interpretado, mas vou passar rapidamente falando sobre ele. O que está em coluna vermelha são as variações da despesa. O que está em azul é o resultado da receita orçamentária, que é aquele déficit crescente. A gente vê que de 2008 até 2012 ele vai cada vez mais aumentando em termos de variação. E a gente vê as oscilações em vermelho como elas são bastante acentuadas, né? E as oscilações em vermelho são da despesa e as oscilações em verde são as variações da receita que sempre estão abaixo das variações da despesa, que reafirma isso que eu estou dizendo. Quem puxa o déficit é a variação maior da despesa. Para não ter dúvida disso que eu estou falando, é só olhar esse gráfico. Só 2007 o que acontece? A despesa orçamentária é um pouco menor que a receita orçamentária. Todos os anos posteriores, enquanto que a receita orçamentária varia numa margem menor do que a receita orçamentária varia numa margem menor do que a da despesa orçamentária. É só olhar o vermelho, que é a despesa orçamentária, o azul, que é a receita orçamentária, e o resultado embaixo. A discrepância que está lá em cima é o tamanho da variação negativa que está embaixo. Não deixa dúvida nenhuma. É ela que puxa. Se em algum momento a gente visse que a receita orçamentária oscilou, né, em valores nominais para baixo, enquanto que a despesa orçamentária tivesse se mantido estabilizada, a gente podia dizer foi a receita que caiu e por isso houve déficit. Mas não. Os dois variam para cima. Só que a variação da despesa orçamentária é uma variação mais acentuada. Então, reforça a análise de que é a despesa que está causando o déficit. E quando a despesa causa o déficit, a despesa é o foco principal a ser controlado. Aparentemente, não foi o que aconteceu. Mas isso traz consequências, né? A consequência é que, voltando àquela história do regime contábil, vai sendo deixado para trás algumas despesas não pagas. As despesas não pagas são aquelas que a gente denomina na contabilidade pública de restos a pagar, está previsto na Lei 4.320. Então, quanto maior é o volume de déficit, naturalmente, maior é também aquilo que fica para trás na forma de resto a pagar. E os dois se somam, o déficit
junto com os valores que foram deixados para trás. É como se o indivíduo entrasse no cheque especial num determinado mês, e no mês seguinte, ao invés dele cortar as suas despesas, ele continuasse com a mesma situação de déficit. Então, no mês subsequente, o que ele tem? Aquilo que ele entrou no cheque especial, mais a somatória do déficit daquele mês. Então, ele afundou ainda mais no cheque especial. Tenho certeza que eu estou falando de um assunto que muitos nessa sala já vivenciaram. Se você não cortar suas despesas, você vai entrar gradativamente mais no seu cheque especial de maneira difícil de ser solucionado. Como você não consegue trabalhar mais do que 4 empregos, então não tem jeito, começa a cortar a sua despesa. E aí, vamos entrar nessa questão dessa dívida de curto prazo, que são os tais dos restos a pagar. Então, nós temos a receita orçamentária, do lado direito, os restos a pagar. Daí, a relação entre restos a pagar e receita orçamentária, a terceira coluna, que a gente vê que ela vem gradativamente se elevando, e a variação das duas, né, dos restos a pagar e a variação da receita orçamentária. E a gente vê que a própria variação dos restos a pagar, que é a última coluna, sempre em números índices, principalmente de 2010 a 2012, acelerados. É o exemplo que eu dei. Entrou no cheque especial, não cortou a despesa, se afundou cada vez mais, vai se somando. Então, o resto a pagar de 2011 se soma ao resto a pagar de 2012 e se soma ao déficit. E assim vai. Não consegue sair do problema. E aí também a gente observa, para referendar isso, que os restos a pagar também têm crescido mais do que a receita, né? Proporcionalmente. Onde que a gente vê isso? Naquela terceira coluna, na proporção de restos a pagar sobre receita orçamentária. Ele vem gradativamente aumentando. Às vezes a variação é pequena no valor, mas como ela é cumulativa, mesmo que seja pequena, é um acúmulo negativo. Não interessa que seja feito dessa forma. De novo, aquilo que estava sendo falado, numa forma um pouco mais difícil de ser observada. Mas, olha, em 2009 você tem uma variação de restos a pagar negativa, mas em 2010 e 2011 bastante elevada. Isso para dizer o seguinte: imagina a seguinte situação. Eu usei a analogia do cheque especial, mas vamos fazer uma outra de carrinho de rolemã. Tem alguns aqui nessa sala que não têm a menor ideia do que seja um carrinho de rolemã. Mas era um brinquedo que antigamente a gente usava, aquele carrinho que a gente usava para descer a rua, fazer um barulho infernal, ia deitado naquela tabuinha e dava uma sensação de velocidade e emoção muito boa. Então, imagina um carrinho de rolemã, numa rua bastante inclinada, que você põe o indivíduo sentado lá e pesa uns 140 quilos e deixa ele crescer. Se ele tiver no primeiro momento do declive, talvez uma força bruta você consiga conter. Mas depois que ele adquirir uma certa velocidade e você for tentar deter, fica muito mais difícil. Essa é a situação da ladeira abaixo. Você vai nesse processo cumulativo. E esse processo cumulativo ele se agrava cada vez mais na situação futura. Só que você tinha que ter tomado as medidas corretivas anteriores. Depois que a situação está dada, fica muito mais difícil de fazer. Ou seja, além da dificuldade de implementar o corte, existe um passivo que você precisa dar conta que vem sempre num processo cumulativo, às vezes impossível de separar. Não é o caso aqui. Está numa situação de insolvência, né? Não é uma prefeitura que está à beira da falência, mas está numa situação que, sem dúvida, merece atenção de medidas corretivas. Para ver o que eu estou falando, o que temos aqui? Ó? A linha azul é a receita orçamentária, a linha preta é a receita orçamentária subtraídos dos restos a pagar. 2007, de 2007 a 2008, de 2000 a 2009, essa linha mantém um certo paralelismo, elas estão paralelas. De cabeça que você desconta, as duas estão subindo, você desconta, mas você tem uma certa sequência. Parece que restos a pagar estão sendo administrados. Existem, mas conseguem ser administrados. Para só dizer o seguinte: o problema não é ter dívida, nem de longo nem de curto prazo. O problema é ver se o tamanho dessa dívida se torna inviável o seu série de pagamentos, se compromete a receita. E o que a gente percebe aí, a partir de 2009,
é que a partir de 2009, a receita que sobra após os descontos que resta a pagar tem cada vez menor. Ou seja, o distanciamento da receita orçamentária em azul com a receita orçamentária menos os restos a pagar, ele vai se acentuando. Seria a mesma coisa que dizer o seguinte: o período de arrecadação está em 12 meses e o período de despesa está, no primeiro momento, em 13 meses. No segundo momento, a arrecadação continua dentro de 12 meses, mas a despesa, em vez de ser 13 meses, agora passou para 14 e assim por diante. Aquela brincadeira. Faltou salário para cobrir o mês, ou o mês foi maior do que o meu salário. É isso que está acontecendo aqui, né? Cada vez mais você tem períodos de despesa dentro de um exercício, uma quantidade maior do que os períodos de receita. Onde é que a gente vê esses tais de período de despesa? Nesse item, restos a pagar. Posteriormente, na fase de perguntas, se essa questão não ficou clara, aí podemos tirar todas as dúvidas sobre isso. Aí o que acontece? Isso, como está tendo uma pressão cada vez maior de recursos, né, para atender às despesas, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E aí começa a aparecer nessa última questão. Aí é o quadro 3, variação dos saldos iniciais e finais observados no balanço financeiro de 2007 a 2012. O balanço financeiro de uma prefeitura, do Estado, da União, vai apresentar sempre assim. No lado esquerdo, embaixo, aparece lá, saldo do exercício anterior. Quer dizer, com quanto começou no caixa a prefeitura no dia 1º de janeiro do exercício. E depois, no lado direito embaixo, vai aparecer saldos para o exercício seguinte. Quanto tem de caixa no final do exercício. Então, essa comparação de saldo inicial e saldo final, é óbvio que no meio do caminho tem muito dinheiro que entra e sai. Mas era importante para ver se a situação de liquidez da prefeitura está melhorando ou não. E o que a gente observa aqui? Que em 2007, 2008, essa relação, né, mesmo que positiva, não muito significativa, né, por assim dizer, mas ela é positiva. 2009 apresenta um valor negativo, 2010 aparenta recuperar, mas é um valor irrisório, e aí volta a ter um saldo negativo na relação entre saldo inicial e final, ou seja, iniciei o ano com mais recursos e terminei o ano com menos recursos. Isso vem acontecendo de forma mais incisiva, principalmente no ano de 2011 e 2012. Por quê? Estou usando os recursos que eu tenho disponíveis para atender as despesas que são crescentes e atender as minhas despesas que eu não consegui pagar e que estou tendo que pagar agora, os tais dos restos a pagar. Então, soma-se ao crescimento das despesas e soma-se a também dívidas do passado, do curto prazo, que vão precisando ser pagas. E onde eu retiro esse dinheiro? Retiro de algum lugar. Como não aumenta a arrecadação, eu me utilizo do dinheiro que eu tenho disponível, uso o dinheiro do meu caixa. Então, mas quando chega em 2012, a proporção entre o saldo do exercício anterior e o saldo do exercício seguinte, ela é exageradamente baixa. Essa situação não é usual, não é normal, essa variação de 53% entre início do ano e final do ano. Mas tem uma explicação para isso. É justamente o que está em amarelo. Essa situação é reflexo do desvio de fundos entre 2011 e 2012. Para a conta movimento, no valor de 55 bilhões. O que é esse desvio de fundos? Isso são valores auditados, verificados, que existe um período maior do que 2011 e 2012, mas é mais acentuado em 2011 e 2012, que aquelas verbas vinculadas, aquelas que eu apresentei logo na terceira slide, elas começam a ser utilizadas para cobrir determinadas despesas, as quais elas não deveriam. Isso é um desvio. Isso é uma coisa que não deve ocorrer. E digo mais, ocorre em certos momentos, mas sempre de maneira muito episódica, em valores menores. Eu nunca tinha visto uma proporção tão elevada de desvio de fundos. Ela é exagerada.
E aí alguém tem que pagar a conta. A conta é, tirou o dinheiro lá de dentro do caixa, não deveria ter sido gasto para outra coisa, está sendo utilizado, mas tem que devolver o dinheiro. O que aconteceu? Entre 2011, dos 55 milhões, foram repostos 20 milhões. Portanto, entrou em 2013 com ainda 35 milhões de reais para devolver para os fundos. Essa questão de devolver para os fundos é o seguinte: uma vez identificado que houve desvio do fundo, isso está mais do que comprovado, se não fizer isso de imediato, você está cometendo um ato condenado do ponto de vista da legalidade. Sabe que houve desvio e não faz nada, eu não sou da área de direito, mas é óbvio que você classifica isso como um ilícito, não tem dúvida nenhuma. Então, aparece uma dívida de 35 milhões impostergável. Ela é contável, você tira o dinheiro daqui e passa para lá. Não é um dinheiro novo, mas significa o seguinte: eu tinha, aparentemente, 35 milhões de reais disponíveis para diversas despesas, e da noite para o dia descubro que não tenho mais 35 milhões disponíveis. Eu tenho que devolver uma conta que eu vou, talvez, nem gastar, mas eu sou obrigado a devolver para aquela conta. Ou seja, eu amasso esse dinheiro, eu congelo esse dinheiro para determinados gastos. E aí, é uma dívida que, onde é que ela está? Ela está nos créditos a pagar, ela está em precatória, não está em lugar nenhum, mas ela onera do mesmo jeito a prefeitura, e não onera num montante pequeno. 35 milhões de reais dentro de 200, aquele número inicial que eu apresentei, 266 milhões, é só fazer uma conta rápida, 35 sobre 266 milhões, a gente vê que ultrapassa aí os 10, 12%, se não me engano. Então, é um número elevado de quem já está numa situação apertada, descobrir que tem mais uma dívida que, ao ser honrada, não alivia com o fornecedor, não alivia com nada. Alivia só o seguinte: recupera a legalidade. Mas, enfim, é um passivo que você honra, mas não incorpora nenhum ativo dentro do seu balanço patrimonial. Isso do ponto de vista aí do comportamento da Receita. Agora vamos para o lado, esmiuçando um pouco mais a questão da despesa, e ver aqui, ó, despesa de pessoal em relação à FCL. Essa questão, despesa de pessoal em relação à FCL, quer dizer, Receita Corrente Líquida. Essa é uma questão que está fortemente controlada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Onde é que a Lei de Responsabilidade Fiscal é bastante incisiva e clara? Qual é o controle de gasto que ela é mais objetiva e inequívoca? A relação da folha de pagamento com a tal da receita corrente líquida. Receita corrente líquida é a receita que arrecada o município, feitos os descontos, né? Não é o caso de constitucionais, e o município não repassa para ninguém, no caso da União do Estado repassa as obrigações constitucionais e as obrigações patronais. Ou seja, seria, né, como a gente pegar na nossa olerite, né, ver a olerite, meu salário bruto, descontou lá minhas contribuições, o salário que me resta. Então, a receita corrente líquida é um número, né, que já tem algum desconto qualquer. Portanto, é um número enxugado. E aí vai na folha de pagamento, faz uma comparação entre um e outro para chegar no percentual. O que acontece nessa relação? Essa relação sempre é muito rígida para impedir que a folha de pagamento comprometa em demasia a receita corrente líquida. E o legislador inventou o número 54% disso. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo é feito por uma somatória de 12 meses. 12 meses de folha de pagamento e 12 meses de receita corrente líquida. Soma os dois, divide os 12 meses da folha de pagamento pelos 12 meses de receita corrente líquida. E por que o legislador utilizou o prazo de 12 meses, não usou isso numa relação mensal? Para justamente
Primeiro, diminuir um pouco a sazonalidade da arrecadação, né? Segundo, para também diminuir um pouco a sazonalidade da própria folha de pagamento. A sazonalidade da arrecadação, no caso do município, é muito evidente. O primeiro quadrimestre de uma prefeitura é sempre um quadrimestre de muita alegria. A receita é sempre maior do que a despesa. Os outros 3 quadrimestres são de queima de neurônios e desespero do secretário da Fazenda, do tesoureiro, de todo mundo, porque acabou a arrecadação em grande volume, chega no primeiro quadrimestre, daí para frente ela cai bastante. Se não fosse os repasses, ela seria drástica do ponto de vista das prefeituras. Então, se você tem uma folha de pagamento que é calculada dentro de um período de 12 meses, é para justamente dar uma dimensão mais planejada para ela. Ou seja, algo que você fizer errado com folha de pagamento é difícil de reverter no futuro. Por 2 motivos. Primeiro, demitir no setor público é algo muito difícil. Nas empresas existe uma certa facilidade, mas no setor público é muito difícil. Ou seja, uma vez ingressante no setor público, por meio de concurso, a demissão ocorre em situações muito extremas. Para ter ajuste, inclusive, do ponto de vista de gasto pessoal, também é difícil disso ocorrer. Comprimir salários, então, nem se fala, né? A legislação também não permite. Então, a atenção toda é dada para a folha de pagamento. Não deixar ela atingir determinados níveis que ela se torne inviável de ser honrada. Porque folha de pagamento é a única coisa. Todas as demais contas, de uma certa medida, são postergáveis, em princípio. Algumas mais facilmente, outras não. Todas tem uma margem para você postergar. Quem já foi secretário da Fazenda sabe que é lidar com o fornecedor e coisa e tal. Sempre não tenho dinheiro nesse momento, te pago mais para frente, sabe lá Deus se eu te pago. Mas na folha de pagamento não há negociação. Você não pode avisar os funcionários da prefeitura e falar, pessoal, olha, tive um probleminha de caixa esse mês, então esse mês eu não vou pagar o salário. E falar assim, não, esse mês, em vez de 5º dia útil, olha, talvez daqui a 15 dias eu pague o salário. Isso é impossível de ser feito. Você inviabiliza o serviço de uma prefeitura. Mas ainda, você causa um problema social, né? São famílias inteiras que vão ficar sem o seu salário. Como é que resolve isso? Então, o ponto principal que aparece na legislação, na lei de responsabilidade fiscal. E aí, o que nós temos aí? Ó? De dezembro de 2007, dezembro de 2008, dezembro de 2009, 10, 11 e 12. O que a gente tem nesses dezembros? Olha lá do lado direito. A relação pessoal receita corrente líquida sempre abaixo dos 54%. 54% é o limite que não pode ultrapassar segundo a legislação. Chega em dezembro de 2012, ela ultrapassa e permanece. Mas por que ela permanece? Porque ela é o resultado do acúmulo que ocorreu meses antes. Então, o erro cometido lá para janeiro de 2012, né, e no período todo, vai aparecer em dezembro de 2012, e para ser revertido o erro cometido qual é? Uma despesa pessoal superior à receita corrente líquida, ela precisa também de vários meses para ser corrigida. Por isso que existe o tal do limite prudencial. Só que o limite prudencial é um sinal amarelo, olha, segura as despesas do pessoal que está chegando no limite que não pode ultrapassar. Só que o que aconteceu aqui em Marília, desculpe a troca, é que ela entrou abruptamente em dezembro de 2012, já ultrapassou, não deu nem sinal, já entrou no vermelho dos 54%. Então, não pode ultrapassar esses 54%. Essa é a determinação legal. Então, para reverter esse número, as medidas para reverter demoram um tempo de 12 meses, pelo menos, para surtir efeito. Porque o cálculo é feito com 12 meses para que elas não ocorram, mas já ocorreu. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, esse gráfico é a despesa pessoal o valor nominal
de janeiro de 2007 até março de 2013, é o azul, é o valor nominal. Então, voltando àquela história, eu não fiz o desconto da inflação. Por quê? Porque do ponto de vista do gestor, é essa pressão de caixa que ele está tendo. Olha ali o que acontece em dezembro de 2012, que é aquele número dos 25 milhões, quer dizer, que é uma folha de pagamento de final de ano, que sempre é mais pesada, 13º, férias, uma série de fatores. Pois você tem um estouro. Olha o quanto é grave esse estouro. Ele se reflete para fazer tudo aquele acumulado em 12 meses ter efeito por 12 meses. E perde o equilíbrio. Aquela traçada em vermelho é só uma linha de tendência na base média para mostrar que ela é constantemente crescente. E naquele momento ela foi muito mais do que o crescente, do que seria esperado para aquele período. Pois bem, vamos entender melhor o que está acontecendo aí. Em cima está a despesa pessoal de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, né? Em termos do tamanho da folha. Esse número está aí para dizer o seguinte, eu já vou antecipar. Qual é o número ideal para a Prefeitura de Marília de despesa de pessoal? Uma folha de pagamento que se aproxime dos 15 milhões de reais. Não pode ultrapassar muito os 15 milhões de reais. Esse é o gráfico 6 em cima. Logo abaixo é o gráfico 7. O que ele tem de diferente? Está crescendo, a mesma informação, só que está crescendo janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2013. Só para dizer o seguinte, veja aquilo que está destacado, em maio de 2012, há uma folha de pagamento de 16.907.731,79 reais. E 12 meses depois, maio de 2013, a folha de pagamento é de 16.909.606,43 centavos, uma variação de apenas R$ 2.000, apesar de ter sido percorrido um período de 12 meses. Quer dizer, o que se espera de uma folha de pagamento? Ela tem um crescimento natural. Tem um crescimento natural, folha de pagamento de empresas no setor público também, até no setor público um pouco mais forte, por uma série de incorporações, né? No meu caso, agora em setembro, eu vou completar 20 anos de Unesp. Eu vou ganhar a sexta parte, mais do que 50. Isso incorpora no meu salário, né? Não deveria me pedir dinheiro emprestado todas isso. Então, já tenho minhas vidas. Então, isso vai refletir na folha de pagamento da Unesp, para minha alegria, vai refletir também no meu salário. E quando entra esse valor jamais vai ser cumprido. Isso é só para identificar que existe um crescimento natural das folhas de pagamento devido à incorporação de vantagens, de uma série de coisas que a legislação permite, né? Mesmo que haja contingenciamento, ela cresce mesmo não contratando ninguém. Eu vou demonstrar isso para vocês. A mesmo valor lá daquele segundo gráfico, né, que é o gráfico 7, aqui em maio de 2012, indivíduos na folha de pagamento, seja cargo de comissão, seja contratado, número de indivíduos era 5.436 servidores em maio de 2012, e uma folha de pagamento de 16,9 milhões. Chega em maio de 2012, são 34 servidores a menos, ou 34 indivíduos a menos, e a folha de pagamento assim mesmo se manteve um pouquinho acima. Quer dizer, não adiantou nada você ter uma quantidade menor. O que causou essa quantidade menor? A prefeitura tem também pessoas que sistematicamente se aposentam e também tem pessoas que se exoneram a pedido, sai mesmo. Professor que pediu demissão, médico, as pessoas também pedem demissão do setor público. Elas são contratadas, mas elas também saem de dentro do setor público, vontade própria, né? Também pessoas que vêm a falecer e tudo mais. Mas, enfim, existe uma diminuição natural também. Então, há uma diminuiçãozinha pequena, mas o número continua ali, ó, próximo daquele valor de 12 meses anterior. Por que eu estou fazendo esse esforço? Para demonstrar isso aqui, ó.
que nós temos aqui? Ó? Aquele mesmo gráfico, ó, mesmo número de servidores,